Olá, meu amigo, minha amiga, eu novamente aqui. Para quem me conhece, sou o Valmir. Para quem não me conhece, também sou o Valmir Cartarelli. Sou diretor da Academia Escola de Filosofia Livre. Estamos aqui em São Bernardo do Campo, nossa sede, já praticamente há 13 anos, fazendo um trabalho voluntário de divulgação e educação, tendo aí o veio da filosofia, a filosofia no estudo esotérico, filosofia clássica, o esotérico no sentido do estudo interno, exo-interno, e não o exotérico, que é o externo. E de antemão, antes que eu esqueça, se você gostar do nosso vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal da Academia para receber os nossos convites, receber as nossas aulas. Estamos disponibilizando ainda algumas aulas para deixar no YouTube, em função, primeiramente, desta pandemia, dessa quarentena toda aí que estamos enfrentando. E se puder gostar, dar seu like, recomendar aos amigos, é uma maneira assim de ajudar a divulgação aí tanto da escola quanto de todo esse material filosófico. Eu creio que o mundo está precisando muito. Não fosse isso, eu não teria fundado esse movimento filosófico aqui em São Bernardo, porque percebi que nossa educação de escola comum, aí regida pelo Estado, ela não supre de fato a nossa necessidade de alma de sermos educados com relação a diversos temas que inclusive envolvem, alguns temas que envolvem até questões que são versadas também na religião, ou seja, são estudadas também nos meios religiosos, mas que não se separam, que trazem um vínculo íntimo com a filosofia clássica. Então, quando a gente fala em filosofia clássica, nós falamos de uma filosofia ampla, onde há um compromisso de nós mudarmos como seres humanos, e não simplesmente a intelectualidade, ou seja, nós temos um contato com os conhecimentos e não levarmos isso à ação. Então há um compromisso de todo filósofo, principalmente aqui na escola, nós colocamos esse compromisso, de uma vez que nós abrimos esse canal de consciência, a gente leve isso, na medida que a gente possa, aos poucos, é claro, para o nosso comportamento diário. E hoje eu separei um tema acho que é um tema elevado, é um tema que faz parte do deveria pelo menos fazer parte do nosso cotidiano. E essa ideia veio da pergunta de um aluno aqui que treina Iaido comigo e estuda aqui na escola. Um aluno, especificamente o Alexandre, ele mandou um WhatsApp fazendo uma pergunta dentro desse canal que nós temos hoje, me perguntando: professor, a clemência é uma virtude, a misericórdia é uma virtude, a clemência é uma virtude? E a pergunta dele foi muito interessante, porque ele disse: eu li em Paramahansa Yogananda, no livro Autobiografia do Yogi, Paramahansa Yogananda, um hindu, mestre já desencarnado, que é possível que o mestre ele consiga adquirir parte do karma de uma pessoa. Como que é isso? A clemência, a misericórdia, como que funciona isso? Isso não confronta uma lei da natureza, que é a lei do karma? Essa foi a pergunta. Então eu em resposta não só a ele, mas eu creio que isso pode ser uma dúvida, pode ser também um questionamento aí dos demais alunos ou das pessoas que têm acesso ao nosso canal. Então eu falei, bom, então vou fazer o seguinte: eu vou escrever um artigo, escrevi o artigo 247, recente, está inclusive em revisão ainda,
mas a gente vai mandar para os alunos junto com esse vídeo. Escrevi esse artigo e falei, não, por que não? Eu vou bater um papo, fazer uma aula, bater um papo gostoso sobre esse tema que eu acho fundamental importância para que a gente entenda como funciona essa mecânica e fundamental importância para as nossas vidas. Então, o que é a misericórdia ou clemência? Eu estou colocando aí tanto um quanto o outro como sinônimos, a misericórdia e a clemência. Ele me perguntou especificamente a clemência, mas a clemência é a misericórdia, em outras palavras, porque se a gente analisar a etimologia da palavra, né, clemência vem do latim clementia, significa aquilo que tende a alguma coisa, que pende para aquilo, enquanto que a misericórdia, que eu acho que é uma palavra até que mais explica, que tem mais uma relação mais íntima, de fato, com o objeto do que nós estamos falando, daí que eu coloquei misericórdia em substituição à clemência, mas no fundo significa a mesma coisa. Misericórdia vem da composição, na verdade, de duas palavras, né? O miseratio e o cordis, são duas palavras de origem latim, miseratio. Miseratio significa o amor profundo, a compaixão, isso aí é a etimologia da palavra miseratio. E cordis significa coração, então aquilo que vem do coração. Outras palavras, a junção de ambas vai significar um amor profundo, uma compaixão profunda de coração. Então, observe que já começamos a falar de uma qualidade superior, muito elevada. Então, quando falamos de clemência ou então da misericórdia, nós estamos falando de algo que eu diria que é um atributo de grandes mestres, de grandes seres superiores. Não obstante isso, é óbvio que nós, seres humanos perfectíveis, porque nós não somos perfeitos, nós somos sim perfectíveis, ou seja, nós temos a capacidade de galgar uma perfeição. É óbvio que nessa busca de nos tornarmos pessoas melhores, nós devemos sim, aos poucos, ir não só compreendendo, entendendo e compreendendo o que seja a misericórdia, o que seja a clemência, como também podemos praticá-la, devemos praticá-la em algum nível da nossa vida. E para isso nós precisamos entender o que seja exatamente a misericórdia ou a clemência, e se isso de fato está contra, fere de fato uma lei da natureza, que é a lei do karma, ou não, ou isto está dentro das possibilidades. Bem, uma questão também que fez parte da pergunta é se a misericórdia ou a clemência são virtudes em si. Bom, na verdade, não é exatamente a virtude, porque a virtude está naquilo que sustenta o estado de misericórdia e o estado de clemência. Porque a clemência e a misericórdia estão mais para um verbo, para uma ação ou para um substantivo. A adjetivação, a qualidade anterior, que acaba estabelecendo a ação, que suporta, né? Que suporta a ação de alguém que comete, ou que faz a clemência, ou dá a sua misericórdia, é de fato a compaixão. A compaixão, sim, estaria no rol de virtudes, a grande virtude da compaixão. E não existe uma virtude maior do que a compaixão, porque a compaixão, ela é o amor ativo. Então não é aquele amor de novela, ou aquele amor que normalmente nós declaramos ao mundo,
é um amor carregado de dó, carregado de piedade do outro e sem ação nenhuma. Então, que é muito normal isso, as pessoas se enganarem, elas se iludirem, que aparentemente são pessoas misericordiosas ou clementes, e no fundo não são coisa nenhuma. Por quê? Porque não fazem absolutamente nada. Então, necessariamente, a misericórdia, ela é uma ação em si, é uma ação de responsabilidade, de cuidado com relação ao outro, de conhecimento com relação ao outro e um profundo respeito com relação ao outro. Então daí eu juntei as 4 qualidades do amor, né? Que amor é quem ama cuida, quem ama respeita, aceita, há uma aceitação, quem ama se responsabiliza e quem ama conhece. Então esses 4 atributos necessariamente estão juntos, causando aí uma compaixão e a ação, né? Claro, a ação não pode faltar. Então não tem como você ser misericordioso, você estabelecer um estado de amor profundo, amor elevado, se você não age, se você simplesmente fica nesse mundo da ilusão, nesse mundo é uma falácia mental, uma falácia, uma armadilha psicológica, onde nós nos achamos seres com compaixão e na verdade não temos. Falando de compaixão, nós temos o compadecimento. Então, algumas pessoas colocam essa palavra, compadecimento. Compadecer é sofrer junto com o outro. No entanto, eu quero fazer uma correção nisso. Eu já vi isso, inclusive, no dicionário. Se você procurar no dicionário que você for procurar, se eu não me engano, aquela Wikipédia, alguma coisa assim, vai trazer uma relação de compadecimento com a compaixão, a compaixão, a clemência ou a misericórdia. Isso é muito normal, eu já vi isso no dicionário. No entanto, eu vou fazer uma pequena correção nisso. E quero que, se você puder acompanhar meu raciocínio, pois você tire a sua conclusão, se eu tenho razão ou não, mas isso, na verdade, vai ficar por conta aí do seu discernimento, por conta da construção do seu próprio conceito com relação a isso. Mas se compadecer de alguém, compadecer com significa junto, padecer sofrimento, então eu vou me compadecer do outro, eu vou trazer a dor do outro para mim. Ora, eu faço uma pergunta, né? Se isso de fato é o amor verdadeiro. Então, eu estou fazendo uma divisão que é o fio da navalha, porque num determinado sentido, da utilização da palavra se compadecer com o outro, realmente tem a ver com a misericórdia. Num outro sentido, menos elevado, pelo contrário, é um grande erro que nós cometemos. Então eu vou tentar fazer essa divisão, colocando 2 visões diferentes sobre o compadecimento com relação à misericórdia. Então, no primeiro momento, eu posso analisar o lado baixo da questão, o lado que eu considero um lado falho. Então, se eu me compadeço com alguém, na verdade eu tenho uma falácia, uma armadilha, de que quando eu sofro com alguém, eu esteja sendo misericordioso com ele. Na verdade, não. Na verdade, eu estou apoiando o pior do outro. Então, imagine alguém que venha procurá-lo com um determinado problema na vida. Ora, se você começar a sofrer com ele, você não vai conseguir ajudá-lo. É como um médico. O médico está lá no hospital atendendo as pessoas. Se ele fosse se compadecer, ou seja, sofrer no sentido baixo, no sentido da interpretação negativa da palavra, se ele for sofrer com o outro, ele não vai conseguir ser útil. Por quê? Porque está misturando as coisas. Ele está abrindo mão da sua individualidade e agora sofrendo, como se ele estivesse projetando o seu emocional no outro. Então vai sofrer junto com o outro. Isso não faz sentido. Até porque isso é contrário ao amor, é contrário ao amor próprio. Então, quando nós temos o amor próprio, nós precisamos nos preservar da nossa individualidade. Então você não pode sofrer com o outro.
Até porque quando você não sofre com o outro, você se capacita a ajudá-lo efetivamente, a orientá-lo, a indicar um caminho de cura. E logicamente vai depender do outro esta ação, a busca do resultado da cura. Ou seja, você vai ter condição de ser útil, auxiliando que o outro saia daquela condição de dependência, saia daquela condição de debilidade e possa então atingir aquilo que ele almeja. Então, nesse sentido, se compadecer é algo muito negativo, é até um vício, é uma falha de caráter. Então, imagina você no seio da sua casa, no seu lar, você liga a televisão e vê alguém, os mendigos na rua, etc., morando embaixo de ponte, com filhos, etc. Fala, aí você se compadece, né? Você tem dó, piedade da pessoa, só que você não faz nada. Não faz nada, não faz absolutamente nada, não participa de uma entidade que ajuda essas crianças, não participa da orientação para que esses pais, essas pessoas, esses casais, ou isoladamente, um homem ou uma mulher, não produzam esses filhos irresponsavelmente. Ou seja, você não faz absolutamente nada. E quando faz, muitas vezes, faz isoladamente, uma ação isolada, talvez sem saber exatamente o que está fazendo, sem inteligência necessária para a ação. Então isso, nesse sentido, a palavra se compadecer é uma palavra negativa. Isso só serve para aplacar a nossa inutilidade e a nossa falta efetiva de compaixão para com as outras pessoas. Agora, se nós vamos inverter agora a interpretação do sentido da palavra se compadecer, no sentido verdadeiro de que seja misericórdia ou clemência, de fato, você vai absorver parte da dor do outro para si, de uma maneira que você alivie a situação ali do moribundo, né, e absorva mesmo parte, não é você simplesmente dar-lhe um dinheiro que não vai lhe fazer falta, alguma coisa assim, e virar as costas para aquela pessoa. É diferente, né? Eu vou falar a diferença aqui sobre doação e sobre clemência, clemência ou misericórdia, tá? Mas só para dizer assim que essa palavra é ambígua, ela pode ser tanto usada no sentido verdadeiro elevado dela, como ela pode servir como uma armadilha. Então, se compadecer do outro, o que eu vejo normalmente é participar da dor do outro de uma forma piegas, de uma forma prejudicial ao outro, né? Porque a última coisa que um doente precisa, seja ele psicológico, qualquer tipo de doença, é um outro doente do lado gemendo, né, junto com ele. Ora, se você pudesse escolher, você escolheria o quê? Uma pessoa sem aquela patologia que pudesse de fato te aportar com uma orientação médica, com uma orientação psicológica, com uma orientação de um amigo, ou você prefere um outro moribundo sofrendo do seu lado, padecendo o mesmo mal? Eu creio que é a primeira hipótese, não é? Bem, então, a pergunta se a clemência ou a misericórdia é uma virtude, em si não, né? A virtude é a compaixão, eu já disse isso, só para reforçar. Bem, clemência e perdão são a mesma coisa? Misericórdia e perdão são a mesma coisa? Se confundem, mas a resposta é não, não são a mesma coisa. Então vamos lá, o perdão, para a diferença, o perdão, o que é o perdão? Perdão também tem um sentido, uma interpretação errônea. A grande maioria das pessoas tem uma visão errônea, e vou dizer até por quê, porque elas foram ensinadas assim, do que seja o perdão. Eu posso dizer para vocês que a natureza ela não perdoa. Ela não perdoa por um motivo muito simples, porque ela te ama. É o contrário do que as pessoas imaginam, do que são ensinadas, inclusive, em algumas religiões. Quem ama perdoa. Não é bem assim, porque
porque agora estou analisando o lado negativo da palavra perdão, o lado distorcido da palavra perdão. Então, perdão, gente, não é simplesmente você eximir os efeitos de uma ação do outro. Você não tem como fazer isso. Você imagina o seguinte, e quando faz isso, você age errado. Imagina o seguinte, uma situação prática. Você foi assaltado por alguém, né? Assaltou, levou tua carteira, levou teu carro. Ali na frente, a polícia para, né, o marginal, e você está ali, então eles te chamam, e com certeza o policial militar, o policial que estiver ali, ele vai falar para você, olha, agora você deve ir à delegacia e fazer um boletim de ocorrência, porque a pessoa está presa, eu estou indo agora levar lá conduzir até a delegacia, você vai também, a gente vai fazer um boletim de ocorrência, e vamos primeiro em flagrante. Aí você diz o seguinte, não, senhor, não, eu aprendi lá com a minha orientação religiosa que eu devo perdoar as pessoas, eu o perdoo. Nossa, que coisa, né? Aparentemente vai ser uma atitude de misericórdia ou de clemência, mas não é, é uma atitude irresponsável. Por quê? Porque o perdão não é isso. O verdadeiro perdão não é você eximir a responsabilidade da pessoa. O perdão é você não guardar a mágoa. O perdão é você não ficar se remoendo com aquilo, ou pior, é isso mesmo, vamos levar ele para a cadeia, agora eu vou me vingar dele. Então ele vai passar lá, na cadeia que cabe 20 pessoas numa cela, vou colocar 40, né, e de preferência, dê pouco alimento para ele, porque ele tem que aprender a não assaltar as pessoas. Olha, aí, o que está acontecendo? Né? Então, diversos erros juntos. Primeiro, é que você não entendeu o que é o perdão. Né? Perdão, exatamente você abrir teu coração e não julgar aquela pessoa pelo mal. Ou seja, você não querer o mal para ela, desejar o mal para ela, desejar que ela sofra, não é isso. Né? Porque a ideia da vingança, na verdade, está querendo se vingar da pessoa. Ao contrário. Então, o perdão é você abrir mão dessa vingança, desse estado de violência, porque é uma violência, você está voltando uma violência para a pessoa. Olha, por outro lado, o perdão não é você abrir mão da justiça, porque na medida que você não vai fazer o boletim de ocorrência, que você não prestar o seu depoimento e não for em juízo, repetir isso para o juiz, para que ele possa colocar uma sentença adequada, para ressocializar ou tentar ressocializar essa pessoa, ao mesmo tempo que você faz isso, você está liberando ele, e não vai mudar de comportamento, então ele vai criar uma nova vítima, às vezes no mesmo dia, porque ele vai ficar na delegacia, não vai dormir na cadeia, ele vai sair, provavelmente ele vai fazer uma segunda vítima naquele mesmo dia. Não é aí? Né? Como que se justifica esse perdão? Então, isso não é perdão. Né? O perdão é exatamente aquela condição de libertação do seu próprio ser. Não eximir a responsabilidade do outro na reação à ação que ele cometeu. Não sei se isso ficou claro. E entendendo que isso ficou claro, a misericórdia não pode se assemelhar exatamente ao perdão. Vamos pensar agora no perdão no sentido mais elevado, ok? Então já percebemos que o perdão não existe na natureza. Então se você fizer algo, a natureza não tem raiva de você, ela não quer te punir, mas você vai responder por aquilo. Isso é uma lei da natureza. Isso é a lei da ação e da reação, ou conhecida também como a lei do karma. Então, para quem tiver um pouco mais de interesse, eu acabei de gravar uma aula somente falando sobre a lei da ação e da reação. Aí busca ali no nosso canal, você vai encontrar a lei da ação e da reação. Ali eu me aprofundei mais sobre isso. Então, aqui em um passando, só para a gente fazer esse estudo, porque
Isso constou da pergunta, quando o aluno me perguntou, falou, olha, mas Valmir, a clemência, a misericórdia, ela não está infringindo a lei da ação e da reação? Então vamos lá. Eu vou dar a definição aqui, a definição do que seja efetivamente a misericórdia ou a clemência, e agora com esse conceito mais clareado sobre o que é o perdão, essa diferença que nós vamos estabelecer agora, dentro desse conceito, você mesmo já vai começar a se responder alguns questionamentos para você mesmo. Muito bem, então o que seria a clemência ou a misericórdia? A clemência ou a misericórdia é um estado tão elevado de compaixão, onde uma determinada pessoa, X, uma entidade X, ela, compadecida no sentido elevado, agora no sentido elevado, ela compadecida, ela adquire, então ela subtrai parte do karma do outro para si. Então observe que não é meramente uma questão de perdoar o outro, não tem nada a ver. Ou então de doar, né? Eu coloquei aqui também para a gente conversar sobre a diferença, que é uma confusão que se faz entre misericórdia e doação. Misericórdia e doação. Então, repetindo, a clemência ou a misericórdia é um ato onde um agente X, né, ele compadecido do outro, observando o estado de fraqueza, de debilidade do outro, ele percebe que o fardo que este outro está carregando acaba, de certa maneira, trazendo uma relação, não diria bem de injustiça, mas um peso excessivo naquele momento, para aquela determinada pessoa. Então o que ele faz? Por amor, por compaixão, isso que a misericórdia e a clemência são para estados muito elevados de consciência. Então ele aceita absorver parte do karma do outro e trazer esta conta para si. Olha que elevado isso, né? Isso para poucas pessoas. E um dia, eu tenho certeza que isso já aconteceu comigo. Aconteceu comigo, eu como agente Y, né? Aquele que recebeu, eu recebi, né? De uma outra pessoa um ato de clemência, um ato de misericórdia. Eu não quero entrar no mérito aqui, mas isso aconteceu com uma pessoa viva, né? Um ato. E até hoje eu não esqueço dessa pessoa que já desencarnou. E mesmo quando eu estava preparando esse artigo, eu lembrei de 2, 3 situações onde isso aconteceu na minha vida. E essas pessoas, é um ato que marca tanto, porque ela não quer absolutamente nada de você e ela absorve parte daquela responsabilidade para ela, e você olha, meu Deus do céu, né? Que ato, que coisa nobre, é uma atitude nobre, é algo assim realmente para separar da coisa convencional. Então, só completando aqui a diferença entre clemência e doação agora, que muitas pessoas confundem. Uma pessoa misericórdia que fica doando as coisas. Gente, nada a ver. A doação, doar, não necessariamente é uma atitude de clemência, é uma atitude de misericórdia, porque quando eu dou algo, eu posso doar algo, até não querendo nada em troca, mas observe que eu não absorvo o karma do outro. Eu não absorvo, ele continua com o karma dele. Tudo bem, eu posso até facilitar algumas coisas para a pessoa, ok, tal. Mas não é aquele ato realmente nobre, né, que a gente pode considerar assim, um ato de misericórdia. Misericórdia, ele se destaca disso. Ele passa a ser mais nobre, né? É óbvio que existem os níveis de misericórdia, os níveis de ação misericordiosa ou de clemência,
Existem os níveis, é óbvio, de acordo com os agentes. Principalmente o agente ativo na misericórdia, que é aquele que você está trabalhando a ação dentro da compaixão, ação de amor. Tá? Eu vou explicar melhor isso em seguida. Bem, quanto à lei do karma, agora vem a pergunta, se a lei do karma ela foi infringida ou não. A resposta é não. A lei do karma ela não é infringida quando ocorre a ação misericordiosa. Não é infringida. Aliás, não há como você infringir a lei do karma, assim como as outras leis da natureza, são leis que estão definidas. Os hindus chamavam essas leis, esse conjunto de leis, de Dharman. Dharman com N no final, N de navio, no final. Dharman, então, seria a unicidade das leis, ou seja, de onde partem todas as leis. Daí que vem o Dharman, né? Vem o Dharma. O Dharma de cada coisa significa que está tudo dentro da lei grande do Dharma, a grande lei Dharma. Existe o Dharma para cada coisa, ou seja, existe uma lei que vai reger a natureza de cada coisa. Então isso não tem como ser infringido. É uma lei da natureza. É como você querer infringir a lei da evolução. É como você querer infringir a lei da atração das coisas. Não tem como você, a lei do amor, não há como você infringir isso. Infringir significa no sentido de atacar, de você ir contra a aplicação da própria lei. Você pode sim ter uma atitude isenta, você ter uma atitude contrária, mas a lei, tanto ela vai funcionar, ela vai te trazer uma reação também contrária, para te mostrar que você está agindo contra ela. Então, entenda quando eu disse infração, ou seja, você mudar a lei, seria, talvez até eu estou usando a palavra equivocada. Você não tem como alterar a natureza da lei, melhor. Você não tem como alterar a natureza da lei. Então, a lei do karma é uma lei que não tem como ser mudada. Ora, mas ela tem como sim ser aplicada de uma maneira ou de outra, mas não ferindo a sua natureza, o fio que define a sua natureza. Acho que ficou mais claro. Então, a lei do karma, ela diz o seguinte, que você é responsável pela reação da ação produzida por você mesmo. Então, um dia eu vou preparar uma aula aqui só sobre karma, os tipos de karma, como que funciona, etc. Mas, não passando isso, hoje vai ser suficiente para a gente entender a questão da misericórdia e da clemência. Então, o karma, a palavra karma em sânscrito significa ação. Uma língua muito antiga, chamada sânscrito, anterior até ao Pali, uma língua bem antiga. E nessa língua, então, ela falava sobre a ação. Ação, e toda ação, ela tinha um motor anterior, ou seja, ela era a resposta de uma ação anterior. Então, a ação como resposta. Então, a gente pode afirmar que o karma é a manifestação do Dharma. Manifestação do Dharma. Então, o Dharma como lei, então você tem uma manifestação daquela lei. Ora, se está dentro da lei, e eu tenho uma determinada ação, eu vou ter uma determinada reação, e ambas estão submetidas a esta grande lei. Por isso que eu vou afirmando novamente que o karma é a ação do Dharma. Ora, então, se isso é verdade, significa que todos os seres que têm consciência, eles trazem a responsabilidade do karma. Então, na medida que o ser humano, o homem ganhou a consciência, ele ganhou o discernimento, então ele passou a ser responsável pelas suas ações. Então, se eu cometo uma ação X, eu vou ter uma resposta X do universo contrária, ou seja, na mesma força, intensidade e intenção. Bom, assim sendo, isso serve para quê? Para me direcionar. Então, se eu analiso
como eu estou na vida, eu percebo, eu vou concluir que as minhas ações têm sido ou não positivas ou negativas, ou mais positivas ou mais negativas, de acordo com as respostas que eu tenho, ou seja, de acordo com o karma que eu estou produzindo em mim mesmo. Eu produzo o meu karma. Isso é fantástico, porque isso nos dá um poder imenso de mudar a nossa vida hoje, no aqui e no agora. Se isso é verdade, se eu entendo isso, essa lei, ora, então se eu começar a mudar as minhas ações hoje, as minhas escolhas hoje, as respostas que virão amanhã terão uma relação direta com essa ação, com essa própria ação que eu fiz. Ou seja, então eu sou capaz sim de mudar o meu futuro. Não só capaz, como eu sou responsável pelo meu futuro. Eu sou responsável pelo meu futuro, eu crio o meu futuro. E é por conta exatamente desta lei do karma. Isso é possível, isso é uma realidade. Então, em sendo assim, quando eu afirmo que eu cometo um ato de misericórdia, de clemência, eu não posso entender que a misericórdia ou clemência seja simplesmente isentar do outro a reação, ou seja, a ação do karma sobre ele. Por quê? Porque para onde que eu levaria essa porção de karma, ou seja, essa porção de reação que foi produzida por ele? Para onde eu levaria? Eu simplesmente eliminaria? Então, nesse sentido, que lá atrás eu disse que o perdão não existe na natureza. Porque nós entendemos perdão nesse sentido, e nós simplesmente abonarmos, nós passarmos uma borracha na reação a uma ação produzida. Não, isso não há como fazer. Então, encaixando a ação da misericórdia, da clemência, dentro da lei do karma, para que eu possa, de fato, fazer um ato de clemência, de misericórdia para outro, eu tenho que assumir parte desse karma para mim. Então, o que acontece? Olha, por isso que eu digo que a ação de ser misericordioso, ser clemente, é algo muito superior, é uma consciência. As grandes consciências que são de fato misericordiosas e clementes, porque a questão não é só eu doar algo, a questão não é eu perdoar algo, porque na verdade eu estou perdoando a mim mesmo. A questão é eu aceitar, absorver parte daquele karma de uma ação que não fui eu que produzi. Eu vou dar um exemplo material, fica mais fácil entender. Você imagine que alguém está numa situação difícil, né? E financeiramente, vamos supor, e essa pessoa então ela vai a um banco pedir dinheiro emprestado, tá? Então ninguém vai emprestar para uma pessoa. Aliás, o banco não empresta dinheiro para gente que não tem dinheiro, né? A não ser que haja alguém misericordioso que vá lá e assine como fiador ou como avalista. E você, sabendo que aquela pessoa vai acabar não pagando aquele dinheiro, você vai lá e assina como avalista daquele título ou fiador de um contrato. Você vai lá e faz isso, sabedor de que você vai ter que absorver aquele ônus para você. Então seria mais ou menos isso na mecânica. Então não é que o banco vai deixar de receber, porque o banco, imagine agora que o banco é o karma, ele vai acabar recebendo sim o valor emprestado lá com juros e correção. Mas quem vai pagar não é aquele que obteve o crédito, é você que participou como fiador e como avalista. E você também não vai cobrá-lo depois. Então, você não vai entrar com uma ação regressiva contra o devedor principal. O devedor principal é ele. Você é um devedor que entrou por livre e espontânea vontade e absorveu
aquela responsabilidade, aquele ônus de pagar o banco. Talvez ficou mais didático, né, com esse exemplo que eu dei. E aí você pode ensaiar diversos outros exemplos, tá certo? Eu sei que alguém pensou, puxa vida, eu fui fiador do meu cunhado naquele aluguel, eu tive que pagar, olha como sou misericordioso. Não, às vezes a gente é tolo mesmo, e a gente acha que é misericordioso, porque depende de quem você assinou, foi fiador ou foi avalista, né? Não é ato de misericórdia, isso foi uma troca de favores ou até mesmo ingenuidade tua, que você acabou pagando, e depois nem vai entrar com uma ação regressiva contra o devedor principal, porque é parente, é cunhado, nossa, aquela confusão, né? Tá certo? Em família, aí você não vai querer isso para você. Mas aprendeu que nunca mais vai ser fiador. Olha, então a ação misericordiosa é isso, onde a pessoa entra conscientemente, e ela, por consciência, por amor, com compaixão, amor muito superior, ela vai lá e absorve. Ok? Bem, essa condição de misericórdia, a aplicação disso não é tão simples. Por quê? Porque ela exige algumas condições pré-estabelecidas que devem existir para que a misericórdia ou essa clemência possa se efetivar na prática. E quais são essas condições? Bem, a primeira condição que eu elenquei aqui é a necessidade de uma intercessão. Ou seja, se você deixar simplesmente por conta do karma, o karma vai se aplicar normalmente, ele vai exigir daquela pessoa, pela administração do karma, que ele responda por aquela ação. Pronto, que é o mais comum que acontece. Então, para que haja esse ato de misericórdia, é necessário primeiro ter um agente ativo que vai interceder pelo outro. E olha aí, se você já não foi ensinado numa necessidade, numa situação de dificuldade na sua vida, muitas vezes pedir a intercessão de um santo, então é nesse sentido, o santo misericordioso vai interceder por você. E olha o que você está pedindo para ele, e por iniciativa tua, olha que interessante, que ele absorva parte do seu karma que você produziu. Então a pessoa fuma a vida inteira, 3 maços de cigarro por dia, de agradar para o efizema pulmonar, ela vai lá pedir uma intercessão de Nossa Senhora, ou seja, ela vai pedir, ó Nossa Senhora, assume aí o meu efizema pulmonar, que eu fumei 3 maços de cigarro por dia, e veja se me cura disso. Olha que interessante, quando a gente começa a estudar sobre a mecânica, sobre o funcionamento dessas leis, como a gente muitas vezes pede absurdos. E é óbvio que isso não vai acontecer, na maioria das vezes não acontece, mas eu disse na maioria das vezes, porque eu vou falar aqui sobre as exceções, tá ok? Bom, muito bem, o segundo elemento que é exigido, a condição que é exigida, para que ocorra essa condição, a clemência ou a misericórdia, é a aceitação da absorção do karma do outro, ou seja, o agente intercessor, já coloquei isso como condição. Na segunda condição é que ele aceite o karma, parte do karma, normalmente é parte do karma, não o karma todo, é óbvio, mas parte do karma, que ele aceite para si agora esse karma. Ou seja, então você já deve ter percebido que para que você cometa um ato de clemência, um ato de misericórdia, necessariamente o agente ativo, ele é, eu diria, não superior, mas ele é muito mais qualificado do que o outro, do que a pessoa que está sendo beneficiada. Porque superior, eu não acredito que um seja superior ao outro. Na verdade, todos nós somos iguais quando a gente fala do conceito espiritual. Até o próprio mestre Jesus, ele dizia, olha, vocês podem fazer as coisas que eu faço e até mais. Então ele quis dizer, olha, eu não sou superior, na verdade eu sou mais qualificado.
Por quê? Porque é um nível de consciência que ele atingiu. Isso é interessante entender também. Ou seja, em outras palavras, para que você possa, por exemplo, eu vou voltar lá ao exemplo do banco, para que você possa ser o fiador de alguém ou avalista de alguém, um título, você precisa ter mais bens que o outro. Ou porque o banco, quando ele for analisar a sua ficha de crédito, ele vai analisar, mas quem que é o fiador dessa pessoa? Ele não tem nada, ele não tem um carro no nome, não tem um imóvel, ganha um salário mínimo. Ele falou, não, desculpa, mas esse fiador eu não aceito, esse avalista, eu não aceito. É isso que vai acontecer. Então na prática da misericórdia, isso também acontece. A pessoa, para chamar a responsabilidade do karma, parte do karma do outro para si, ele tem que, no mínimo, ter uma consciência mais elevada, uma consciência no nível superior que o outro, para que ele possa absorver esse karma e não ter um impacto tão grande quanto o outro teria. Porque como que funciona isso? Olha só que interessante. Agora eu vou dar um outro exemplo prático para ficar mais inteligível a coisa. Imagine o seguinte, que você tem alguém, uma pessoa bem moribunda, nossa, vai ter que estar lá morrendo de sede, e tem um copo de água salobra, uma água com lodo, salobra, né? E ele vai tomar, porque é a única coisa que ele tem para matar a sede, ele vai tomar aquilo. Aí você olhando, você diz, puxa vida, eu tenho aqui uma caixa d'água de 10 mil litros à minha disposição. E ele está lá com isso. Eu sei que está tudo no lugar, porque a lei da natureza é resposta à ação e reação. No entanto, analisando outros elementos, que eu vou completar aqui aqui na aula, as condições para que isso aconteça, eu analisando aquilo, eu me sinto na obrigação de pegar parte daquele fardo. Então eu digo para ele, não tome essa água. Eu pego aquela água, aquele copo sujo, jogo na minha caixa de água de 10 mil litros, pego uma água limpa, minha, e dou para ele tomar. E aí ele toma água limpa. Então o que aconteceu? Eu assumi parte do karma dele, porque eu não posso pegar aquela água suja e jogar no poeiro, porque aí eu estaria infringindo a natureza, né? Infringir a natureza. Eu vou arrumar uma palavra melhor para isso. Eu estaria indo contra a própria lei, né? Porque infringir a gente acaba infringindo, mas indo contra, eu estaria atentando para a natureza da lei. Então eu não posso, dentro da natureza da lei, eu sou proibido de pegar esse copo d'água e jogar fora, e aí pegar outro copo de água limpo e repor a minha caixa d'água. Isso, a natureza não me dá essa condição. Eu não tenho como fazer isso, porque a lei é clara. Então eu fiz isso. Eu peguei a água minha, dei para ele, peguei a água suja e joguei 10 mil litros d'água. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho 10 mil litros d'água. Ele não tem nada. Talvez ele tenha lá uma garrafinha de água. Um copo d'água suja, salobra, em 10 mil litros d'água, vai dissolver. Então, é aí que está a condição que eu disse, que quem exerce esse estado de misericórdia, no fundo, ele precisa ser uma pessoa mais consciente, com uma consciência mais elevada. Então, ele aceita, né, a absorção daquele cara. Eu aceito. Então eu estou abrindo mão dos meus 10 mil litros de água. Eu não tenho um copo que eu estou pondo, mas poderia ser 5 litros ou algo mais, depende de cada caso. Eu estou abrindo mão disso, mas não há problema, né? Então, por isso que os grandes seres misericordiosos, gente, eles são pessoas muito elevadas. Então imagina um Jesus Cristo, um Buda, sendo misericordioso.
tranquilo para ele vai absorver isso, e vai absorver esse impacto, né? E vai amenizar aí a condição do outro. Ok? Uma outra condição, que é importantíssima, é o mérito do beneficiado. O beneficiado precisa ter mérito, senão ele não vai ser beneficiado pela clemência ou pela misericórdia. E por que isso? Por quê? Porque se ele não tiver mérito e você tiver um ato de clemência com ele, você vai estar prejudicando ele ao invés de ajudá-lo. Porque quando você tira parte do fardo e ele não tem um crédito, uma consciência a um determinado nível, você na verdade está tirando a oportunidade para que ele aprenda. É isso que está acontecendo. Então por isso que eu digo que esses atos elevados de clemência, esses atos elevados de misericórdia, eles dependem de uma aprovação prévia. Não são simplesmente assim. É diferente, por isso que eu disse que é diferente do perdão, é diferente da doação, é diferente da generosidade. Não obstante, esses qualitativos, essas virtudes, elas acabam andando de mãos dadas. Mas não é exatamente a mesma coisa. Daí que mereceu um artigo específico, 247. E por fim, a última condição é a anuência dos senhores do karma. Mas como assim? Por quê? Porque tudo da natureza, gente, é regido por consciências. Existem os senhores do karma, que são os lipitakas, eles fazem a administração do karma. São grandes consciências com uma capacidade imensa de processamento do karma dos homens. O dharma desses seres é exatamente isso, a administração do nosso karma. São os escribas. Então não tem como você esconder o que você faz. As religiões ensinam, mas Deus tem olhos em todos os lugares. Sim, exatamente isso. São os seres que são responsáveis por isso. Como nós temos, por exemplo, pessoas que são responsáveis lá na parte elétrica, né? Outros que é pelo esgoto, outros que são responsáveis em produzir isso, restaurante, etc. Existem na natureza também essas atividades. E para cada atividade dessa, existem seres, que não são seres humanos, são consciências de natureza diferenciada dos humanos, são consciências de Deus, que administram, são responsáveis pela administração desse karma. Então eles precisam aprovar isso. Então eles vão analisar o mérito de quem vai ser beneficiado, vão analisar a condição daquele que está fazendo a intercessão, né? A intercessão pelo necessitado. E nessa composição toda, se isso estiver ok, então aí eles aprovam, e aí acontece efetivamente essa transferência, essa transmigração de karma. Tá? Bem, nós vemos na história, nós vemos na literatura, tanto filosófica como religiosa, algumas passagens que mostram essa questão, a ocorrência dessa questão da misericórdia ou da clemência. Nós, por exemplo, nos mitos, nós temos um mito grego de Prometeu. Prometeu, ele tinha o Prometeu, o irmão dele, que foi responsável pela distribuição das benesses quando o mundo foi criado. E ele distribuiu essas qualidades para o homem. Na visão de Prometeu, ele deu muito pouco para o homem. E aí o que aconteceu? O Prometeu, infringindo uma ordem, né, uma ordem de Zeus, Júpiter, que seria o deus do Olimpo, mas o chefe, vamos dizer assim, tinha uma ordem de que o homem não receberia o fogo do Olimpo. Mas o que ele fez? Ele achando que aquilo, percebendo que ali havia uma condição de injustiça ou uma condição que o homem poderia realmente ser melhor se ele tivesse o fogo, ele vai até o Olimpo, rouba o fogo do Olimpo dos deuses e traz ao homem, sob pena de responder por esse ato
por esse ato junto de Zeus, que era o deus maior do Olimpo. Isso aconteceu dentro do mito. Então Zeus, o Júpiter, condena o Prometeu a ser aprisionado numa pedra acorrentada, uma pedra com as correntes de Hefestos, produzida pelo deus da forja, Hefestos, ou Vulcano, não é mesmo? E aí ele foi condenado a ficar lá amarrado, e nisso vinha uma águia todos os dias e comia, dilacerava seu fígado e ia embora quando o sol se punha. E aí havia a regeneração do seu fígado, e no dia seguinte a águia estava lá de novo para fazer o mesmo trabalho. Comia o fígado, vocês imaginam que era um sofrimento que ele teve. Até que, quanto duraria esse sofrimento? Até que Heráclito Hércules, fazendo seus 12 trabalhos, ele conseguiu se construir através desses 12 trabalhos e libertar Prometeu. Então, exatamente isso que eu acabei de falar sobre a misericórdia. Então, ele sabia que havia de pagar um preço, no entanto, apostou que aquilo de fato valeria a pena ele correr esse risco e foi até o Monte Olimpo, roubou fogo. Fogo é o simbolismo da consciência, do discernimento, e trouxe aos homens, assumindo essa responsabilidade. Então, de certa forma, o que ele fez? Ele absorveu parte do karma humano, processou esse karma enquanto ele estava amarrado na pedra, processou o karma e se libertou por fim, depois do karma. E segundo o mito, isso mostra, né, que ele teve sucesso nesse ato misericordioso, esse ato de clemência com a humanidade. Um outro que a gente pode dizer sobre a questão da Bíblia é o próprio Jesus Cristo, que desce à terra, no ato de misericórdia, e acaba, como nós somos ensinados no cristianismo, absorvendo os pecados do mundo. Então alguém se pergunta: mas se Jesus Cristo absorveu o pecado do mundo, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou resolvido, porque já levou, já foi crucificado. Mas não é bem isso, né? Logicamente é uma alegoria, um mito, que tem um ensinamento profundo, que na verdade um grande mestre, à altura de Jesus, ou do Cristo, que vem depois, que aí eu vou numa aula, a próxima aula eu vou gravar a transmigração da alma, eu vou falar mais sobre isso. Um grande mestre desse, quando ele desce da terra, no princípio da crucificação, ele regride, de certa forma, ele volta para o mundo das formas, para o mundo da dor, e ele está, de certa forma, absorvendo, sim, parte do karma da humanidade, e no lugar disso ele deixa uma filosofia, que é a gnose cristã, que é o ensinamento cristão, que normalmente se perdeu aí nos conceitos comuns, uma pena, mas a gnose cristã é o conhecimento que está por trás de todos os mistérios e de toda o mito, os evangelhos, etc. Bem, então, só para resumir, ainda na história de Jesus, nós temos, por exemplo, a quinta estação. A quinta estação, as estações, eu estou falando daquelas primeiras 14 estações, que agora viraram 15, porque foi acrescida agora ultimamente pelo Papa, foi acrescido a 15ª estação. A quinta estação é exatamente quando Jesus, ele cai, a queda de Jesus, porque ele já não consegue mais carregar a cruz, porque estava muito pesada, e pelo flagelo que ele havia sofrido, ele não conseguia mais carregar a cruz. Aí pediram para quem? Para o Simão Cireneu. O Simão Cireneu, ele é chamado e ele acaba carregando a cruz até o cavalo no lugar de Jesus. Olha que interessante isso, né? Porque tem um ensinamento aí sobre a clemência, sobre a misericórdia, que seria a quinta estação. Ela mostra a questão da misericórdia. Então ela ensina o princípio, o objetivo que está por trás desse ato da misericórdia.
Para concluir, eu posso dizer até que tem outras histórias, por exemplo, dos judeus, os Manasaputras, que são os senhores de Vênus, quando da passagem da quarta para a quinta raça, quando nós tivemos os Atlantes, ao final da raça Atlântida, né, da humanidade, nós tivemos a descida dos Manasaputras, que são os senhores de Deus, que na Bíblia aparecem lá como os anjos caídos, aqueles anjos que acabam tendo relações com as mulheres humanas e acabam surgindo outros seres mais elevados, que alguns consideram isso como a vinda de seres extraterrestres. Não deixam de ser na interferência desses seres na evolução das etapas humanas. E é óbvio que tudo isso faz sentido, tudo isso acaba casando de alguma maneira. Eu posso também depois falar numa aula sobre isso mais especificamente, mas assim, para a gente entender a questão da misericórdia e da clemência, isso foi um ato misericordioso muito elevado desses Manasaputras, os senhores de Vênus, porque eles deixaram uma condição muito elevada para descerem aqui no planeta. Até hoje, inclusive, estão aí nas hierarquias, na hierarquia da fraternidade branca, um ou outro ainda continua aqui para apoiar a humanidade. Então, isso foi o quê? Uma absorção de karma. Eles voltaram no processo. Imagina isso, de algo já conquistado, voltaram, ou seja, eles compraram parte do karma da humanidade para fazer um aporte muito importante para que a gente pudesse então caminhar na linha evolutiva. Ainda nesse sentido, temos ainda mais uma ilustração, um costume judeu, isso pode lembrar da época de Jesus também, onde era aplicada a clemência na Páscoa, ou nós temos até o indulto de Natal hoje que vem daí. Na nossa Constituição, mesmo o presidente da República, ele pode dar um indulto, anistia a um determinado preso, a determinada pessoa condenada, e anistiar simplesmente, né? Porque isso vem de lá do passado, onde através desse costume eles procuravam fazer uma analogia e mostrar que aquele ser, o faraó, um imperador, um rei, um czar, ele tinha de certa forma essa qualidade superior da clemência ou da misericórdia, igualando mais ou menos, dando o sentido de que eles estariam conectados com a divindade de uma maneira que eles teriam também essa compaixão profunda, essa qualidade, essa virtude profunda da compaixão, que poderiam inclusive isentar alguém de algum crime ou de uma pena, absorvendo isso para si. Logicamente isso era uma alegoria para tentar mostrar esse aspecto divino desse rei, desse czar, o imperador, né? Que até hoje continua. E por fim, só para a gente completar e fechar aqui a nossa aula de hoje, eu disse que sobre alguns milagres, algumas intercessões que funcionam. Isso é para pensar. Alguns milagres existem? Olha, sim, existem. O que não existe é um milagre que não seja explicado, né? Se você entende milagre como algo que seja, não há explicação, aí não existe. Mas existe sim aquele milagre que não é bem milagre, mas é o funcionamento da lei da natureza, que nós não entendemos, e tem a ver com a clemência, a misericórdia. Então, quando você imagina os grandes seres que faziam curas, como Jesus, por exemplo, vou pegar já o exemplo que eu estava dizendo, fazia a cura. Então, muitas curas que ele faz é através da grande misericórdia que ele tem, da grande clemência, a misericórdia. Então, o que ele faz? Ele absorve o karma daquela pessoa, ele absorve de maneira a aliviá-la, e aí o efeito do karma, que é a consequência, se resolve, então ela se cura daquela moléstia, daquela doença, só que ele absorve para ele aquilo. Olha que interessante isso. Então, somente uma pessoa com um grande nível de misericórdia pode produzir isso, com um grande nível de clemência, de compaixão, o coração, aí da etimologia, o
o cordiz, o grande coração misericordioso, aí ele é capaz de produzir isso, porque ele absorve do outro. E é claro que ele falava assim: olha filho, a tua fé te curou. O que ele queria dizer é que dentro das condições, ele preenchia as condições. A interjeição, o mérito do beneficiado. Então o beneficiado ele tem que ter o mérito. Então havia o mérito e havia o porquê de fazer aquilo. Ele não fazia isso com todo mundo, ele fazia com pessoas específicas. E não foi só Jesus que fazia milagres, existem isso em outras passagens, mas isso fica para uma outra aula. E aqui eu acho que eu fecho essa conversa de hoje e só enaltecendo aí que quando a gente entende o funcionamento da lei da natureza, a gente acaba se explicando o porquê que determinada coisa funciona, o outro não funciona e assim por diante. Tá bem? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar seu like. Muito obrigado. Até a próxima.